Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolupapo, e hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre tecnopatia, né? O que é essa tal de tecnopatia, né? Então, a tecnopatia ela é a tecnologia que foi criada, né, para atender interesses patológicos ou que ela possui consequências negativas ostensivas, né? Como, por exemplo, através do que em ciência se chama de externalidades, né? Externalidades são efeitos colaterais, né, de alguma tecnologia que não foi previsto ou contemplado na criação dessa tecnologia, né? E, em alguma medida, né, há tecnologias originalmente criadas, né, para atender interesses patológicos, e essas tecnologias culminaram em consequências positivas, né, no final das contas, como a própria criação da internet, né? A, a criação da internet ela foi feita para fins militares, né? No caso, seria uma tecnologia que poderia ser considerada tecnopata, mas que no final das contas ela acabou sendo muito mais utilizada para propósitos civis e pacíficos do que propriamente para fins militares, né? Então, a gente tem alguns exemplos, né? Sobretudo exemplos complicados de se defender, né? Tecnologias que são complicadas de se defender, né? A primeira tecnologia que é complicada, né, de se defender, que salta aos olhos, né, minimamente de pessoas que têm uma formação humanística, seria a questão da criação de um número excessivo de armas de destruição de massa, né, como as bombas atômicas, as armas químicas ou biológicas que se enquadram nessa categoria, né? E nesse sentido, há pessoas que defendem, né, essa tecnologia. Há quem defenda, né, que mais armas de destruição de massa possibilitam a paz, né, porque a asseguração, né, da retaliação mútua seria um elemento de dissuasão poderoso, né? No caso, o fato de um país ter como retaliar outro país, no caso, traria a paz, né? Mas há alguma preocupação com tudo que eu considero legítima, que é a ascensão de pessoas que não são pessoas racionais, né? A ponto de não utilizar essas armas em nenhuma circunstância. E sendo possível que uma decisão não racional pode terminar extinguindo a humanidade, ou no mínimo, né, matando muita gente, né? Por outro lado, né, se a preocupação for dissuadir ataques nucleares, eu creio que talvez fosse mais seguro assegurar que existam defesas globais, né, anti-armas nucleares, do que arriscar ter um país, por exemplo, como o Irã, né, jogar uma bomba atômica em Israel numa eventual sucessão conturbada, né, em que uma pessoa que não é racional alcance um nível político de liderança, né? E a ideia, né, de dar o poder de destruição em massa nas mãos de um político me deixa altamente desconfortável, ainda mais em tempos modernos, né? Pare e pense por um instante, quantos políticos você conhece que você efetivamente botaria sua mão no fogo, né? De que o cara é uma pessoa decente, honesta e racional, né? Uma segunda tecnologia complicada de defender é a geração de energia nuclear através da fissão, né? A fissão nuclear. Então, houve um primeiro incidente, né, com usina nuclear que, para tentar, né, nos mostrar que a gente não pode ser arrogante na adoção dessas tecnologias, né? O vazamento em Chernobyl, na minha geração, gerou até medo da população consumir produtos importados, né? Foi uma época que se espalhou, né, pela população, dizendo que um leite que era importado, era o leite do Chernobyl, né? Por isso que ele era barato assim, porque era um leite radioativo. E, e até no próprio curso de engenharia, né, que eu cursei o primeiro ano, né, ele se dizia, né, amplamente que os acidentes, né, nucleares eles só ocorreram, né, porque era uma tecnologia muito antiga e falha, né? E supostamente que com a tecnologia moderna, mesmo com a questão dos rejeitos radioativos, né, é, esses rejeitos, né, que duravam muitos anos radioativos e precisavam ser armazenados, né, agora tinha sido resolvido esse problema por um modelo de usina que eles chamaram de Fast Breeder,
ou em português, né, chocadeira, né? E então a gente teve um outro acidente, né, no Japão, mostrando que a gente não é tão bom assim, né? E muita gente morreu lá no Japão em virtude desse acidente, né? O acidente da usina nuclear lá de Fukushima. E por mais avançadas que foram, né, a segurança pensada para essas usinas, isso mostra que a gente não é tão bom assim nesse empreendimento, né? Nesse sentido, eu considero bastante interessante, né, buscar alternativas viáveis menos perigosas, né? E eu firmemente acredito que a energia livre existe de múltiplas formas, a possibilidade de extrair energia da, da natureza de múltiplas formas e de forma inesgotável, elas só precisam ser redescobertas, né? Através da revisitação, por exemplo, dos trabalhos de Nikola Tesla, né? Ou quem sabe novos talentos que sejam generosos com a humanidade, né? Como por exemplo o próprio Nikola Tesla, ele doou, né, a patente, né, de corrente alternada para a humanidade, né? E existe também, né, a questão da persistência do uso de combustíveis fósseis, né, sobretudo para veículos, e isso causa diretamente, né, uma grande poluição em grandes centros urbanos, né? Há pessoas que vivem presas em grandes cidades que não têm nem consciência do que é respirar um ar puro, né? Em função da baixa qualidade do ar dessas grandes cidades, né? E a saúde das pessoas ficam gravemente afetadas em função disso, né? Eu, enquanto ex-estudante de engenharia e ex-estudante de medicina, eu achava um absurdo que existiam, né, dezenas de alternativas viáveis para substituição do combustível gasolina, né? E, e a gente continuava adotando isso e afetando diretamente a saúde das pessoas nos grandes centros urbanos, né? Então você tem lugares, até por exemplo aqui em Salvador, né, na Lapa, na estação da Lapa, e existe o ar de muito baixa qualidade, né? E você tem cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que você também, em geral, tem um ar de muito baixa qualidade. E o que acontece, né, com o organismo é que o pulmão vai ficando cada vez mais sujo, né, essa fumaça, né, e então se torna propenso, né, ao desenvolvimento de alergias e múltiplos problemas, né, de saúde para as pessoas. E eu acredito, né, que boa parte dos nossos políticos eles são tão mal assessorados que eles tomam más decisões, né, na formação da matriz energética dos seus países, né? E um exemplo, né, que ficou claro isso foi o caso do gás russo na Europa, né? O gás é considerado um combustível fóssil, né? Mas foi um problema para a Europa com a questão da diplomacia, né, do estremecimento das relações diplomáticas e a ameaça da Rússia fechar o gás para abastecer a Europa, né? Eu digo que há muitas alternativas, né, a combustíveis fósseis e é só procurar se cercar de pessoas mais técnicas para que essas tecnologias venham à tona e que possibilitem, né, melhorar a saúde das pessoas, sobretudo nos grandes centros urbanos, né? Uma outra, uma outra tecnologia, né, que é difícil de defender, né, são a questão dos alimentos transgênicos, né? E eu estudei um pouco sobre isso, né? E li um livro inteiro sobre tecnologia e lá ele detalhava de alguma forma o que era a tecnologia vermelha, biotecnologia verde. E esse assunto eu vi até alguns artigos e tal, e a compreensão, né, daquilo que estava sendo falado era bem difícil, né? Até mesmo para uma pessoa com bastante estudo como eu, era uma leitura difícil, né? Eu fico me pensando, né, quantas pessoas conseguiram compreender aquilo que estava sendo proposto, né? É o cara que escreveu, mais um ou dois caras, talvez, né? Que eles disseram que esses estudos eles foram escrutinados pela comunidade científica, mas eu acho que ela foi restrita a muito poucos especialistas, né? Dois, três caras que entenderam, né, os artigos. E dessa forma, né, eu não creio que houve uma discussão real das potencialidades e perigos dessas tecnologias, né?
E uma das informações, né, lidas e estudadas por mim dizia a respeito ao que a produção, né, de sementes transgênicas é, elas eram feitas de uma forma tal que a própria pessoa, o produtor, né, ela não podia pegar essa semente, plantar e coletar outras sementes, então tornando assim o produtor dependente, né, das sementes, né? E aí o produtor fica refém na mão de poucos produtores de sementes, porque ele não pode produzir sua própria semente, né? Por conta do nocaute, né? Da modificação genética para que as sementes elas não deixem descendentes, né? Existe essa questão. E isso aí traz uma série de problemas éticos, né, para a sociedade e a questão da dependência, né? Então, as sementes, né, elas eram propositalmente tornadas estéreis na geração seguinte, e isso fazia, né, com que o produtor rural ficasse refém de grandes indústrias de sementes, né? Outras preocupações, né, incluem os efeitos de longo prazo do consumo desses alimentos, né? O que eu acredito que não deu tempo, né, de ser pesquisado. Pelo menos na época que eu estudei isso, o tema biotecnologia era um tema bastante novo e eu acredito que não tenha dado tempo de ter estudos sérios sobre os efeitos de longo prazo de alimentos transgênicos, né? E a ideia básica, né, dos alimentos transgênicos dizia respeito à questão de adição de genes, né, nos vegetais para que eles pudessem suportar níveis mais altos de defensivos agrícolas, né? Então é aquela planta que se você botasse, sei lá, 100 quilos de pesticida, uma planta normal ela morreria. Já a planta modificada geneticamente, né, com esses genes, ela suportaria melhor uma quantidade maior de pesticidas, né? O que eu não sei se é algo interessante, né, porque existe a possibilidade considerada, né, mais ecológica da questão do- da regulação biológica, né, do controle biológico, mais propriamente dito, que são a introdução no habitat, né, de predadores naturais e são formas naturais, né, de controlar as pestes, né, os problemas que porventura algum organismo possa oferecer à produção agrícola. E um último problema, né, uma última tecnologia difícil, né, um problema, seria a questão do uso de remédios e vacinas, né, sem um rigor mínimo, né? E a gente teve como exemplo aí uma droga como a talidomida, que ela foi liberada, né, e depois de ter sido permitido o uso, verificou-se que ela tinha um efeito teratogênico em mulheres grávidas, né? O teratogênico diz respeito a problemas, né, na formação do feto, né, da criança que está dentro da barriga da mãe, né? Então, nesse sentido, tem um rigor maior, né, na produção, né, na liberação dos remédios e das vacinas, é algo a ser considerado interessante, né, na pesquisa médica e farmacológica, né? Então, eu chego a um ponto, né, que até compartilho uma opinião, né, de Valdo, né, falando que existem cientistas, né, que venderiam sua própria mãe, né, por uma descoberta que lhe desse prestígio, né. Nesse sentido, o próprio Valdo Vieira fala, né, é útil lembrar que sempre há a possibilidade das reformas íntimas ou as reciclagens intraconscienciais, como eles chamam de intra para dentro e consciencial da própria consciência, né? E a mera existência dessas tecnologias, né, não seria um sinal para que cada pessoa procure pelo próprio esforço se melhorar enquanto pessoa, né? Então, uma outra questão, né, sobre essa questão, né, é a questão da inteligência evolutiva, né? Vamos falar de forma sincera aí, né? Você acha que o maior gargalo da humanidade é tecnológico ou é consciencial, né? Eu tenho algumas informações para te dar, né, se você não souber, né? A gente, desde 2004, a gente já poderia ter smartphones, né? A gente tem muita tecnologia muito avançada que não é popular, né? E
daí, né, porque é importante priorizar o assunto, né, consciencial nas pesquisas e até mesmo de forma mais ostensiva a ciência consciencial do que propriamente as novas tecnologias e inovação, né? Eu acho que, francamente, né, que o maior gargalo da humanidade realmente é consciencial, né? As pessoas que têm um baixo nível moral e ético, ou mais propriamente cosmoético, e isso gera muitos problemas sociais, né? E existe muita tecnologia mesmo. E eu diria que nesse sentido, a gente tem que pensar, né? Por que é importante, né, ampliar seus conhecimentos em plena época do chat GPT que te responde tudo que você quiser saber, né? Então, uma ideia seria o seguinte, né? Pense por um instante o que ia acontecer com a humanidade se a gente não tivesse o conhecimento de como fazer de novo e de repente dá um pau lá, ninguém consegue refazer ou reconstruir essa tecnologia, né? E como informação, né, eu trago, né, que uma vez, né, um pesquisador de segurança, né, ele foi perseguido, né, pelo governo da Coreia do Norte e em retaliação, né, essa perseguição, né, do governo, o cara chegou e derrubou a internet desse país, né? E o que acontece se ninguém souber, né, como é que faz para religar a internet e a maior parte da população estiver escrava, né, da internet, né? Então, Vieira, né, propõe que a prioridade de cada um deveria, né, ser o compromisso com a própria evolução em todos os sentidos, inclusive morais, ou mais propriamente o que ele chamou de cosmoético, né? Então, quais que são as vantagens, né, de priorizar uma ciência consciencial, né? Seria justamente a primeira seria que torna as pessoas melhores, né? O segundo ponto seria justamente que auxilia as pessoas a se motivarem por elas mesmas, né? A terceira, que possibilita uma mudança de dentro para fora, né? Ao contrário das revoluções com violência, né? E um quarto item seria que o gasto, né, da priorização dessas pesquisas é o que poderá prevenir, né, o mau uso dessas criações tecnológicas de algum cientista que muitas vezes é uma pessoa que não criou uma coisa de forma mal intencionada, mas que por alguma externalidade, né, outras pessoas usam de forma desviada essa sua invenção ou descoberta, né? A história está cheia de gente, né, que fez mau uso de descobertas. Só a título de exemplo, né, a gente tem um caso clássico do Santos Dumont, né, e o uso de aviões para a guerra, né, para bombardear a infraestrutura de outros países e matando pessoas, né. Daqui para frente a gente vai assistir que o desenvolvimento de muita tecnologia que poderá ser mal utilizada, né. Se o progresso consciencial não acompanhar, né, o progresso tecnológico, há muitos riscos, né, para a humanidade, né. Então, só para exemplificar, né, essa questão, é difícil, né, ver coisas, né, como deepfakes, né, que tornam as coisas cada vez mais difícil, né, de distinguir aquilo que é verdade daquilo que é uma mentira, né. E existem, apesar de existirem muitos trabalhos que visam detectar esse deepfakes, né, até mesmo com sucesso, e às vezes, né, o dano à imagem da pessoa já foi feito e não há mais como voltar atrás. Se você, a essa altura do campeonato, não sabe o que é deepfake, taca aí no Google e veja aí deepfake. Deepfake é o produto de botar um rosto de alguém em um novo vídeo, né? Então é você trocar o rosto de alguém em um vídeo. Basicamente, de forma simplificada, é isso. E uma tecnologia dessa na mão de pessoas imorais é bastante perigoso, né? E o problema é que em ciência a gente não tem como descobrir algo. Você não tem como fingir que a descoberta não existiu e simplesmente fazer o contrário de descobrir, né? Não existe o contrário de descobrir, né? Que seria o descobrir. Mas, por outro lado, as pessoas podem se melhorar moralmente, né?
uma pessoa poderia utilizar o conceito de deepfakes para criar um canal no YouTube, né? Sem precisar ter o trabalho de gravar os vídeos, né? Seria só escrever e ter o conteúdo gerado por uma inteligência artificial. Uma pessoa que pensou em fazer uma web poderia usar o seu conhecimento de segurança para vender e divulgar um produto legítimo, né? Há sempre espaço e oportunidades para a consciência, né, melhorar moralmente, né? E sobre essa questão, né, da desdescoberta, né, o máximo que um governo, né, um organismo público pode fazer é classificar a tecnologia por algum tempo, né? Ela impedir que o público tenha acesso, né, a essa informação, mas de qualquer forma ela não pode fazer isso para sempre. E até existe um risco, né, de a questão da possibilidade de várias pessoas ao redor do mundo fazerem a mesma descoberta, né? E em alguma medida se tem registro que, mesmo sem contatos entre si, pesquisadores que fizeram basicamente a mesma descoberta, mais ou menos na mesma época, né? Então se a gente não consegue descobrir, né, essas, essas, essas informações, e essas informações podem ser mal utilizadas, a ideia é que a gente melhore moralmente, né, para que a gente não jogue no saco a nossa humanidade, né? E por último, né, eu gostaria de falar um pouco, né, sobre a questão da retração da arte, né, a respeito do uso desviado, né, da tecnologia. Você tem, por exemplo, os filmes da série, né, 007, né, que são baseados, alguns, né, são baseados nos romances do Ian Fleming, né? E os filmes de 007 abordam muitos deles abordam bandidos que usam de extrema tecnologia para poder proliferar o mal, e 007 também usa extrema tecnologia para tentar parar, né, essas ameaças terroristas, né, digamos assim. Você também tem a série Missão Impossível, né, que tem a série antiga, a série mais nova e a coleção de filmes, né, notadamente com Tom Cruise, né. E você tem vários episódios explorando, né, o mau uso de tecnologias, né. E você tem também a questão da série Revolution, que é basicamente uma série muito interessante, né, que ele aborda, né, o que aconteceria se toda a nossa tecnologia entrasse em colapso e a gente voltasse, precisasse refazer a nossa sociedade de forma que não existisse tecnologia, né, nem sequer luz elétrica, né. É interessante pensar porque essa própria série Revolution, né, ele leva em consideração que a gente poderia sofrer, né, grandes problemas caso a nossa tecnologia, em algum momento, a gente perca a capacidade, né, de dominar essa tecnologia, né. Então é isso, pessoal. Se você gostou, dê seu like, nos ajude, compartilhe e te vejo na próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.